Fala, gente, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio, mais um podcast GPS, Gerando Profissionais Service. E hoje temos mais um testemunho, mais um convidado, né, Júnior? Que está aqui conosco e eu tenho certeza que será muito especial. Porém, o pastor Daniel não está aqui hoje, sei que eu pareço um pouquinho com ele, mas acompanhe para vocês verem que estamos aqui para mais uma vez edificar não só nossas vidas, mas vocês também que estão ouvindo. Certo, Júnior? Com certeza, pessoal. Agradecemos a audiência de vocês. Esse é um GPS, mais um projeto da Assembleia de Deus Ministério Belém. A Assembleia de Deus Ministério Belém está em 44 endereços na região de Pindamonhangaba, interior sul de Minas, Campos do Jordão, Tremembé e Santo Antônio do Pinhal. Então, a Assembleia de Deus sempre uma próxima de você. E hoje, como o Tiquinho, o nosso irmão Hélito mencionou, hoje temos uma pessoa muito especial, né, Hélito? Exatamente. Eu gosto bastante. Pena que o pastor Daniel não está presente hoje, mas essa pessoa aqui representa bem ele, né? Com certeza. Queria agradecer hoje de estar aqui conosco, não só o pastor, mas também o empresário Daniel, pastor Daniel Gaspar. Gaspar não. Tem Gaspar? Daniel Gaspar. Daniel Gaspar. Por quê? Todo mundo fala que tem, não tem. Vamos tirar essa dúvida hoje. Pastor, obrigado de estar desse lado hoje, da bancada. E a gente fica feliz em poder bater esse papo e conversar um pouquinho e conhecer um pouquinho mais da história dele. Certo, Júnior? Com certeza, uma história que vai inspirar muita gente com o pastor Daniel agora, empreendedor, proprietário da lavanderia Gaspar. Legal. Estamos aqui. Estamos desse lado hoje. Tá bastante estranho, viu? Mas que legal. Aconteceu alguns imprevistos e hoje eu tô aqui. Não era hoje. Era hoje. É hoje. É hoje. E eu fico feliz de estar aqui, viu? Contar um pouco da minha história e que motive pessoas. Acredito que ele quase não tem história, né, Júnior, pra contar. Tem nada. Não tem. Empresário, pai, esposo, avô, ciclista. Meu padrinho de casamento. Uau! Uau! Quem já ouviu esse uau? Pastor, conta pra gente um pouquinho. Acredito que várias pessoas conhecem o senhor como pastor Daniel, das igrejas, tanto na FADEP, os adolescentes, a gente vê que tem um grande apreço pelo senhor. Mas hoje, como a gente está aqui nesse episódio do GPS, Gerando Profissionais Service, vamos dar um papo mais sobre essa parte profissional do senhor. Conte um pouco sobre o que o senhor trabalha, como que é feita essa parte, como que começou esse início, será que o senhor já começou da forma que está hoje, as coisas evoluíram? Conta pra gente. Bora lá, vamos lá. Bom, eu trabalho na lavanderia, né? A lavanderia eu herdei do meu pai, pastor Gaspar. Ele trabalhou por 49 anos nessa lavanderia. Essa lavanderia foi fundada em 1904, você acredita? Tem história, hein? 120 anos, meu pai ficou 49 anos. Eu já fez um centenário, então. Centenário, cara. Caraca. É mais velho que o Corinthians. Ô, louco, não podia. Não, o Corinthians é mais, 110 anos. 1904, completou dia 18 de abril, completou 30 anos, cara. 30 anos na lavanderia ali. E ficou o nome da lavanderia, muita gente pergunta, né? Me chama de pastor Daniel Gaspar. Na verdade, meu nome não tem Gaspar. É que quando eu assumi a lavanderia, eu fui mudar o nome e o contador disse, não faz isso, rapaz. E meu pai falava, muda para Daniel. Gaspar era o seu pai. Meu pai, o nome do meu pai. E aí o contador falou, então vamos fazer o seguinte, nem você nem seu pai, fica Daniel Gaspar. E pegou. Aí pegou lá na frente da lavanderia, tem um DG lá, Daniel Gaspar, e pegou. Pegou os clientes, me conhecem por Daniel Gaspar, e acabou indo para a igreja. Sabe, bastante clientes da igreja que eu tenho, graças a Deus. Bastante pessoas que frequentam ali são da igreja. Da nossa igreja e de outras igrejas, sabe? E assim, são bastante anos. São 30 anos que completou dia 18 de abril de 94. Eu assumi no lugar do meu pai quando ele foi embora de Pina. Aí ele resolveu parar de trabalhar, ele já era aposentado. Aí ele passou para mim. E aí tá ali até hoje. Então lá há mais de 100 anos. Você tá 100 anos porque não é tão ruim, né, João? Não é um negócio próspero, né? Se fosse tão ruim, já tinha acabado os primeiros anos. Ou então já tinha acabado antes dos primeiros 30 anos dele. Com certeza. Mas, pastor, o senhor... O início, quando o senhor era adolescente, o senhor já foi o primeiro emprego, a lavanderia? O senhor chegou a trabalhar junto com seu pai ou o senhor teve algumas outras experiências profissionais antes da lavanderia? Sim. Meu pai, na verdade, quando ele estava trabalhando na lavanderia, ele levava os filhos homens. Porque na minha casa, Juninho, são 8 filhos e meu pai criou mais 5. Quando meu avô morreu,
A minha mãe era mais velha, tinha 17 anos e ela se casou com meu pai. E ficou 5 filhos, 5 irmãos dela. Um é o pastor Walter, né? E então, assim, meu pai adotou tudo. Então, eram esses 5, depois teve mais 8 filhos, eram 13 filhos. E era tudo da lavanderia. E os homens, inclusive o pastor Walter trabalhou com ele, o pastor José Antônio trabalhou na lavanderia. E eu acabei seguindo a mesma carreira, fiquei ali até os 14 anos. Mas aos 14 anos, cara, eu fui trabalhar na Vilares. Caraca. Eu tive um cunhado, foi casado com minha irmã, que já faleceu. E ele falou, por que você não faz Senai? Cara, eu era muito tímido, então assim, pra mim, eu não tava nem aí. E eu acabei indo pro Senai. Aí eu fiz mecânica geral no Senai. Aí eu saí do Senai com 15 anos. Com 16 e 17 anos eu fiz o estágio. E muito interessante, cara. Olha, lembrando disso agora, no estágio, era 2 anos de estágio. No último dia, faltando um dia para acabar o contrato de estagiário, eu fui chamado no RH, né? Esqueci como chamava, para estagiário. No setor ali responsável. No setor responsável, não me lembro o nome. E treinamento. Eu fui para lá e a moça falou, olha, precisa conseguir uma vaga urgente, porque assim, eu fiz o estágio na usinagem, aí eles queriam me mandar para serraria, laminação, não tinha nada a ver com o que eu tinha feito, sabe? Eu não queria. Então, no último dia, isso foi muito interessante, muito legal, porque profissionais servos, e aí eu fazendo o estágio, no último dia me chamou e, olha, amanhã vai ser seu último dia, você não aceitou nenhuma vaga nas outras áreas e não tem vaga aqui. E naquele dia, à noite, eu trabalhava em torno vertical, eu fiz estágio em torno vertical, era bem grande o torno, e aquele dia faltou o operador da máquina que entrava de manhã. Ali gerou tudo, assim, já foi Deus, de Deus. Eu me lembro que eu passei na igreja, as irmãs oraram por mim. Nessa época o senhor já frequentava, o senhor já tinha o hábito cristão. Sim, eu nasci no Evangelho. Eu nasci no Evangelho, meu pai aceitou Jesus. Se não me engano, em 67, eu nasci em 68. Então eu já nasci no Evangelho, fui apresentado na igreja. E aconteceu, eu fiquei na Vilares um tempo. E vou deixar até um recado pro pessoal que assistir. Não entra nessa de greve, cara. Eu entrei. Eu era muito jovem, muito garoto ainda. Eu acho que eu tava com 20 anos na época. Tava bem pra caramba, ganhando um salário assim. Comprei terreno, comprei moto, comprei carro. 20 anos eu tinha tudo. Era meu. Porém, eu fiz uma greve e saí da fábrica. Mas antes da fábrica, o senhor estava como estagiário? Não, já era torneiro. Mas como é que foi esse processo de estagiário? Eu acho que o senhor comentou que o senhor já ia sair. Sim. Aí na oração, fizeram, eu não me lembro, não me recordo, mas acho que era uma segunda-feira. Eu fui no serviço de oração na sede, as irmãs oraram, e na terça-feira de manhã o torneiro que entraram não foi. E o que trabalhou à noite não quis. E tinha um eixo de Itaipu, é muito grande. Esses eixos, acho que o Júnior já chegou a ver isso na empresa que ele trabalha hoje. E um encarregado disse pro supervisor, olha, o supervisor era o seu Joel, ele é capaz de fazer. Mas na mão de um garoto de 19 anos, na verdade, não tinha 18 anos. Não tinha nenhum profissional capacitado ali. Que mexesse na máquina. Mas eu fiz 2 anos de estágio, então pra mim tava... Só que assim, era todo mundo ali pondo a corda no pescoço por mim. Mas na verdade, eu vou ter pra mim ali que foi a oração. A oração daquele momento gerou isso e aconteceu. Naquele dia eu fui promovido, arrumaram uma vaga dentro do setor de usinagem e ali eu fui promovido a torneiro mecânico. A torneiro vertical. Então, na verdade, o senhor já estava para desligar da empresa e Deus fez todo um planejado. No último dia de estágio. Né? A oportunidade apareceu. Eu vou falar que foi Deus que abriu essa porta e tudo deu certo ali, eu entrei. Só que eu fiz aquela falta de maturidade. Eu fui para a cabeça dos mais velhos e, cara, eu entrei na bagunça da greve, não fui 23 dias, fiquei em casa, não fui. Mas eu acho que algo legal que o senhor comentou, que o senhor, antes da vaga aparecer, o senhor já estava se preparando, fazendo cursos e tudo mais. Eu sempre fiz, sabe? Eu sempre tentei. Eu era muito tímido, sabe? Assim, hoje a minha vida mudou muito. Talvez dê tempo da gente falar aqui, mas eu era muito tímido. Eu era tímido ao extremo. Demais, demais. Então, assim, aconteceu. Eu fiquei na Vilares. Eu não participei da greve lá na porta, mas eu não fui trabalhar. Entendi. E ali, mas a empresa
mandou embora quem não foi, acabou, escolheu ali, mandou embora. E eu fui um dos escolhidos. Só que eu saí e eu não arrumava mais trampo. Aí sabe do que eu fui trabalhar, cara? De pedreiro. Começou a dar uma angústia, porque eu não conseguia. Fazia teste nas empresas, passava tudo certo, na hora de acertar documentação, grevista. Então, ficou manchada a carteira. Minha carteira ficou manchada, por isso que eu aconselho, não participe em ninguém desse negócio de greve, não vale a pena. O sindicato, não sei se ele veio para ajudar ou não ajudar, não sei, não quero aqui entrar em detalhe, mas a verdade é que eu não fui ajudado. A minha imaturidade, e se eu ouvisse meu pai, aquele dia meu pai falava, filho, vai trabalhar. Porque a empresa mandava uma Kombi em casa buscar quem quisesse entrar com segurança e eu não ia. Eu falava, eu não vou, ninguém está entrando, meus amigos não estão entrando. E tem uma expressão nas fábricas que fala, vai ser pelego, né? Tal. E eu falava, eu não vou ser pelego. Só que eu fiquei desempregado. E essa, para quem já viveu, né, o Dani, o contexto ali industrial, chega esse período de dissídio, É cruel, cara. Cruel. É o momento em que os colaboradores realmente ficam numa situação bem delicada, né, Dani? Sim. Então, como o Daniel mencionou, né, o pastor Dani, requer muita maturidade, orientação, né, para agir nesse momento. Sim. Né? Mas, Dani, então você, na lavanderia, foi orientado a fazer um curso de Senai? Né? Sim, daí eu fiz esse curso, entrei na empresa, Deus abriu uma porta assim que era para eu ficar até aposentar, mas eu fechei essa porta e ela se fechou de verdade. Assim, como socorro, eu fui trabalhar de pedreiro. Desculpa, nesse ponto, Dani, né, é importante. Deus abriu e você acredita. Ele não fechou, foi eu que fechou. Foi eu que fechei. Por falta de maturidade. O senhor acredita que tem portas que Deus abre e a gente mesmo que fecha? Eu acredito. Porque as oportunidades que Deus dá para você, pode não ser as mesmas, mas Ele dá oportunidade para todo mundo. Eu acredito nesse Deus. Ele dá oportunidade, só da gente acordar já é uma oportunidade. Sim. Tá? Mas a busca, porque cada um tem um dom, cada um vai fazer algum trabalho. E assim, aí eu fui trabalhar de pedreiro. E você não acredita que eu aprendi? Inclusive, tem um sobrado ali no Lessa que eu fiz assim, sozinho. Meu pai entrava em pânico. O senhor nunca tinha feito nada de obra. Eu aprendi a amarrar a ferragem. Esse sobrado tá lá até hoje. Não caiu? Acho que não. Não teve notícia ainda. Mas assim, eu fui fazendo, eu aprendi a rebocar, fui aprendendo. Nunca consegui fazer acabamento perfeito, porque não era a minha área. Mas eu consegui, eu construí uma casa no Vila Rio, construí um sobrado no Vila Rio, construí no Carangola, eu construí uma casa também. Foi 3 casas que eu levantei do alicerce até a laje. E a do Carangola eu botei telhado, cara. Então foi assim, um socorro de Deus ali, e o meu desespero era muito grande. E quando eu me casei, eu estava trabalhando de pedreiro. Então eu trabalhava de pedreiro durante a semana, final de semana eu trabalhava no açougue. E no açougue eu não ganhava. No açougue eu ganhava mistura para eu passar a semana. Então já era o meu salário. O moço do açougue me dava. Eu trabalhei um tempo na Desfran, dentro do mercado ali, negócio de vender frango. Era a mesma coisa. Eu não recebia em salário, mas eu ganhava mistura, então estava fechado para mim. A mistura no meio da semana estava certo. Tinha. Então assim, de alguma forma Deus me capacitou a aprender, cara. Você aprender a sentar tijolo lá, rebocar. Cara, você rebocar teto, o negócio é tenso. E eu aprendi. Talvez meu acabamento não seja como dos melhores, mas eu consegui fazer, sabe? Eu consegui aprender a amarrar ferragem, tudo. Assim, para mim foi um escape que Deus me deu. Mas não era isso. Depois eu fui para a Confab. Depois de 4 anos e meio desempregado, trabalhando de pedreiro, eu fui para a Confab. Só que eu não entrei como torneiro. Eu entrei como almoxarife. Lá como estoquista. Aí quando fazia 1 ano e 3 meses que eu estava lá, eu tirei férias. Foi minhas últimas férias da minha vida. Em 93, cara. 94. No mês de março de 94 eu tirei. E aí eu com a Sandra fomos para Ubatuba. Ali a gente descobriu que a Sandra estava grávida. E a gente voltou para Pinda para voltar a trabalhar. Aí minha mãe disse, seu pai vai parar, vai embora. Quem era para herdar a lavanderia era meu irmão, pastor José Antônio, que ele trabalhou mais tempo com meu pai e tal, sabia mais do trabalho. Mas ele era encarregado em São Paulo numa empresa, ele não veio. Aí dele não vir, meu pai passou para mim. Aí eu fui na Confab, eu era da CIPA. Aí eu tive que pedir para me mandar embora. Olha como que Deus é bom, e era na época do dissídio.
Eles não podiam me mandaram, só que deram pagar uma multa ainda. Eu conversei com o supervisor e falou, não, eu vou te mandar embora. Só que dentro do dissídio, eu não me lembro como que é, 3, 4 meses que dá de estabilidade. Aí eles tiveram que pagar tudo. Aí eu comprei um carro pra mim, porque eu fiquei sem carro na época. Aí eu comprei uma Brasilhona lá e foi legal. Mas o senhor comentou que nesse período de tanto de pedreira, nessas indas e vindas, o senhor acabou se casando, né? E como é que foi todo esse preparo que hoje acho que os jovens, né, têm esse anseio de casar, de casa e construir família? Como é que foi esse período na vida do senhor? Estando nessas incertezas de conseguir, não conseguir, a gente jovem, né? A gente fica preocupado e a gente almeja muitas coisas, né? E muitas das vezes as coisas saem da forma que a gente quer e muitas das vezes não. Com o senhor, como é que foi? Então, Wellington, foi assim, cara, foi muito legal, porque assim, eu tava num processo, assim, de aprendizado de pedreiro. Eu tava tentando fazer alguma coisa para ganhar minha vida. Então eu ganhava muito pouco, porque eu não era um pedreiro profissional, não tinha clientela. Porém, durante 4 anos e meio, eu não fiquei nenhum só dia dentro da minha casa. Nenhum só dia. Deus proveu todos os dias. Todos os dias eu trabalhei. Ou era para rebocar um muro, para fazer uma calçada, alguma coisa tinha para eu fazer, sabe? E eu sempre trabalhei. E a Sandra também trabalhava de vendedora numa loja. Aí a gente queria casar, a gente tinha o terreno, a gente começou a construir. Aí levantamos as paredes e tal, bateu a laje. Da laje para lá, eu comecei a aprender. Daí foi onde eu comecei a aprender o reboque, porque eu tinha que rebocar minha casa. Aí tinha que fazer o telhado, meu pai falou, vende a moto. Eu falei, puxa, eu vou ficar sem moto, pai. Vende a moto. Vendi a moto, comprei o telhado. Meus 2 cunhados foram lá, um é torneiro também e o outro era um encanador industrial, fazendo telhado. Mas fizemos, o telhado tá lá, o mesmo telhado da minha casa no Vila Rica, é o mesmo telhado até hoje, não mudou nada. Não caiu também não? Não caiu também. Não cai. Você faz todo amor que não cai. E assim, eu acabei ganhando minha vida nesse período. Lógico, foi difícil, cara. Foi difícil porque, só pra você ter uma noção, a gente fazia feira depois da feira. Porque daí faz aquelas bacinhas, eles vendem mais barato. Pra sair, a gente fazia, mas a gente gosta muito de legumes, frutas e verduras na minha casa, eu e a Sandra, minha esposa. Então a gente ia e a gente tinha. Aí eu trabalhava no açougue, ganhava carne, pronto, tava feito, semana inteira tinha. A mistura e a salada tava certo. Tinha, então a Sandra ganhava um salário, eu tinha ali talvez um salário e meio por mês, e a gente conseguia manter. Eu tinha um Fusca azul, um Fusca azul, dessa cor aqui. Mas a gente não andava de carro, porque a gente não tinha realmente condição. Mas era legal, a gente tinha uma vida feliz. E uma característica, né, que a gente pode observar, né, pastor Dani, é o esforço, né, seu esforço. Então, mesmo passando por um processo de desligamento de empresa, né, por um período desempregado, como o senhor mencionou, nunca ficou um dia, né? Não fiquei nem um dia. Cara. E as últimas férias em 94. 94, março de 94. Aí quando eu voltei, meu pai disse que ia embora. Aí que foi interessante, cara. Eu tinha trabalhado com meu pai, mas na verdade assim, eu lavava algumas roupas para ele. Porque a nossa lavanderia até hoje, ela não usa máquina. A única máquina que a gente tem na lavanderia é centrífuga. Só. O resto é tudo lavado manual. É escova, tem uma mesa bem grande, o Hélio conhece lá, o Vinícius também conhece, eu acho. Uma mesa bem grande, e ali você abre a roupa e esfrega uma por uma. É assim que é meu trabalho. Na mão ali, seja calça, camisa, terno, vestido, cortina, é esse meio de trabalho nosso. É onde é bem aceito, sabe? Tem cara que compra um terno de 15 mil, 20 mil, o cara não vai pôr na máquina. O cara não vai aceitar isso. Então o cara leva, e o nosso trabalho é esse, manual, seguindo o que meu pai deixou. A gente nunca mudou. Então assim, aí meu pai disse que ia embora e eu ia assumir. Só que a minha mãe já tinha mudado para a cidade de Bauru com meus irmãos e só tinha ficado eu aqui em Pinda. Aí esse ponto aí, Dani, você tinha quantos anos já de idade? Cara, 94, sou de 68, sei não. De ponto eu também sou ruim. Acho que é uns 23, uns 22, 21 por aí. Na casa dos 20 você assumiu a lavanderia, então. Não, era um pouco mais, porque eu casei em 91, eu tinha 22. 91, 94, 22, 24 anos. 24 anos. A Poli nasceu, eu tinha 26 anos, isso. Então daí a gente assumiu ali a lavanderia e manteve o mesmo trabalho. Só que eu não sabia, eu não tinha a experiência de passar roupa. Hoje não usa saias de prega, você faz prega por prega, que lá não é uma máquina que faz. Você vai pôr no alfinetinho assim e vai fazendo prega por prega.
Então, assim, e meu pai ficou comigo 3 dias e foi embora. Aí eu falei, agora fiquei louco. Mas assim, Deus foi trazendo. Parece que tudo que eu aprendi quando criança, mesmo ter ido para uma empresa depois, trabalhado assim, mas foi legal. Foi legal assim que Deus foi abrindo a minha mente, eu fui fazendo, fui trabalhando, aprendi a tingir roupa. Meu pai nem acabou me ensinando. Uma irmã minha, que mora no Canadá hoje, a Marlene, ela deve assistir esse programa. Ela me ensinou a tingir, ela sabia? Me ensinou a tingir e eu fui trabalhando. E até hoje, há 30 anos a gente está trabalhando o mesmo trabalho, manual, sabe? A clientela nossa vem de família, sabe? Tem pessoas aqui que foram clientes do meu pai, os pais dele foram clientes do meu pai. E assim vem, sabe? Deus tem suprido todo na lavanderia, assim, pra gente hoje, mesmo que a gente seja um microempresário, mas toda a minha necessidade, o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:12, as minhas necessidades são supridas no meu trabalho, sabe? Eu levanto pela manhã, ô Juninho, a minha oração é: Deus, obrigado por me acordar, tô com vida, agora dá força, porque eu sei que eu vou ralar. Me dá uma força aí que eu tenho que trabalhar. E eu começo a trabalhar feliz, cara. Eu sei que tem dia que a gente tá estressado, a gente passa alguns problemas, sabe, sem mexer com pessoas. Não é fácil. Não é fácil. A gente já passou na lavanderia muitos processos assim que a gente sabe que a gente não errou, porém teve algum descuido ali, mas esses perrengues passam, cara. Os dias que você precisa pagar alguma coisa e tal, mas Deus sempre supriu. Eu nunca fiquei devendo nada, gente. A única dívida que eu tive ali foi por burrice. É burrice. O tal do cartão de crédito. Esse aí é o perigo. Esse é o perigo. Arrumamos um cartão de crédito lá, veio um valor mais alto para usar, nós se lascamos. Hoje, não quero nem ver esse trem na minha frente. Pode ligar para mim à vontade para oferecer cartão, não quero. Não vai ter. Júnior, vamos dar um recadinho para vocês que estão assistindo. Você que deseja contribuir, você que quer ver mais histórias, você que deseja enviar para as pessoas, né, mais histórias. Hoje eu tive um testemunho bem legal, inclusive até seu amigo Cristiano falou: cara, eu não sou evangélico, mas que legal esse projeto de vocês e eu vou mandar para todo mundo. Então, você que está nos assistindo, compartilhe esses vídeos no seu grupo de amigos, no seu grupo da família, na sua igreja, porque o que a gente quer aqui é motivar pessoas com histórias que nós temos aqui. E você que está nos ouvindo, como é que pode nos abençoar também, Júnior? Conta pra gente. Pode nos abençoar de forma, uma oferta voluntária. Muito legal. Né? Procurando qualquer um dos membros, né, do grupo GPS. Temos também já um patrocinador oficializado, né, o Bom Preço, 2 endereços, né, no Mantiqueira e também no IP2. Inclusive a proprietária teve com a gente. Fez parte da entrevista aqui do nosso programa GPS. E você que quer participar, você mantém esse programa, você mantém que a gente traga pessoas a serem entrevistadas que vai inspirar, né? E só Deus sabe o limite, onde vai, né? Onde vai alcançar. Né? E hoje a internet não tem limite quase, né? Não tem limite. Não tem limite. Você pode curtir, compartilhar no Instagram, né? O Elito é gps.debelempinda. No YouTube, se quiser se inscrever, é @gps.debelempinda. Não deixe de seguir, de curtir e de compartilhar. A gente tem tido vários comentários, né, Júnior? Eu fico feliz dos testemunhos, dos comentários positivos que a gente tem tido. E é isso que a gente busca. A gente não está aqui que não seja para abençoar a vida de vocês e a gente sair daqui também muito edificado. Então você que deseja colaborar, você que deseja patrocinar esse programa, entre em contato com a gente. Você vai ter sua logo aqui. A gente tem vários projetos também de mídias. Então nos ajude, nos colabore aqui. Será um grande prazer ter você junto aqui conosco. E por que não, na próxima você não está aqui? Com certeza, com certeza. Mas voltando, Pastor Dani, uma história inspiradora, um jovem de 14 anos já assumindo uma posição numa multinacional, né, que era a Vilares, hoje é Gerdau, foi comprado pela Gerdau. Teve ali o seu ciclo profissional, depois pedreiro, né, voltou para a lavanderia. E onde que entra a esposa? Como você conheceu a sua esposa Sandra? Rapaz, a Sandra foi legal. Eu vou até ter que cantar aqui, viu? Ih, melhor não. Pega Sandra. Pega a guitarra aí, mas foi legal assim, porque eu vi a Sandra uma vez na igreja sede nossa. Eu tocando na orquestra e veio um coral da quadrangular cantar na igreja. E a Sandra sentou na primeira fileira.
E eu sentado tocando trompete na primeira, bati o olho e falei, uau! Porque ela, uau, não pode esquecer. Ela usava uma golinha virada assim pra cima. Ela vai bater no senhor. E ela, mas assim, eu bati o olho e falei, caramba, que menina bonita, mas... E foi embora, acabou. E um dia eu voltando de Taubaté, olha que legal, velho. Ali esqueci o nome do bairro ali, mas tudo bem. Eu dentro do ônibus e ela entrou com a irmã dela. Eu olhei, caramba, a menina tava na igreja. E interessante que eu falei de cantar, é que naquele dia ela cantou um hino. Ela cantou no coral que ela estava, o hino era mais ou menos assim, ó. Dá um dó maior. Senhor, mantenha essa chama acesa e não a deixe apagar. E assim... A chama acendeu. A chama acendeu. A chama acendeu e assim, eu fiquei assim vidrado. Mas passou o tempo e ela sumiu e eu vi ela no ônibus depois, também não vi mais. E um dia eu tô na igreja, eu ia orar dia de segunda-feira na sede, assim tinha um horário dos adolescentes, das crianças ali, era até o irmão Isaías da Silva que mexia com as crianças, tocava violão pra... E ele tava no ensaio pros adolescentes ali e de repente eu vi a Sandra vindo com uma moça. Eu falei, caramba, é a menina de novo. Aí uma moça me conhecia, eu falei, o que é essa menina? Ela falou, ó, namorada do meu irmão. Eu falei, uau. Mas assim, ela falou, mas eles terminaram, eles não estão namorando mais. Então, apresenta pra mim, cara. E acendeu a chama. Aí voltou a chama. E assim, eu fui pro Rio fazer um curso no Senai de CNC. Aqui não tinha na época, isso no ano de 87, exatamente. Aí eu fui, no mês de março, eu tirei férias na Vilares, em 87, eu saí em 88, e fui pra lá fazer esse curso, CNC. Aí o curso foi cancelado, cara. Era 30 dias de curso, tirei férias para ir para lá, o curso foi cancelado, eu voltei. Só que o dia que eu voltei, eu peguei a bicicleta e quando chegou em frente ao Ivamoto, o Ivamoto vai ter que pagar, hein? Patrocínio. Ali na frente eu encontrei com a Sandra, ela trabalhava numa oficina mecânica, eu encontrei com ela ali, ela... Eu tô no horário de trabalho, não posso conversar, tal, mas eu estudo no João Pedro e se você quiser ir lá me buscar depois da aula, bora lá, mano, já era. Aí eu fui buscar a Sandra... E ali a gente começou a se conhecer e começou a namorar. Foi dia 30 de março de 87, cara. Aí dia 30 de maio nós ficamos noivos. Uau! Todo mundo falando, você vai ficar noivo? E todo mundo me zoando, a gente ficou noivo. Botou uma aliança e a gente casou em 91. E nesse período, que eu fiquei desempregado em 88, a gente pediu para um pedreiro levantar a casa lá, ele levantou. Aí eu comecei a dar acabamento na casa. Teve um cunhado que me ajudou a assentar piso, que também é torneiro. Assentamos, o piso está lá até hoje, sabe, o reboque, fomos fazendo. E aí quando foi em 91, eu falei, caramba, a casa tá aqui, a gente tinha um Fusca, vamos casar, mesmo trabalhando de pedreiro. Aí a gente decidiu, a Sandra frequentava a igreja comigo. Nessa época eu tocava na igreja, sempre toquei, desde os 13 anos eu toco trompete na igreja, não sou bom, mas o zinho da harpa eu consigo tocar. Aí a gente conheceu, começou a namorar e acabou se casando no ano de 91. Pastor João Colenda Lemos fez o nosso casamento. E assim, foi legal, cara. A gente conseguiu casar sem dívida nenhuma. Foi uma festa bem simples, mas tivemos uma festinha, sabe? Na época não tinha o que tem hoje, né? Esse negócio de festa, de pagar buffet. Na época não tinha. E interessante, lembrei, falando nisso, um dia antes da gente casar, a gente casou na sexta, dia 23 de agosto. A gente casou no civil. E de noite eu fui pra casa dela ajudar a fazer salgado. Nós enrolando salgadinho. E eu cheguei na minha casa 11 horas da noite. Quando eu cheguei, rapaz, meu pai tava no portão. Bravo comigo, porque era 11 horas, eu tava chegando tarde em casa. Então assim, meu pai me chamou a atenção. Eu falei, pai, mas eu casei. Ele falou, não, você casou no civil hoje, você tá dentro da minha casa. Cala a boca, pra dentro. Uau, já fui. Não respondi, guardei o carro. E no outro dia eu casei, fui viajar e estamos felizes até hoje, graças a Deus. Júnior, eu achei legal essa sua pergunta, né? De repente você que está nos acompanhando, pô, mas é profissional, é serve, está falando de relacionamento, mudou o assunto. Mas eu acho muito legal que todas as pessoas que passaram aqui, os nossos entrevistados, eles sempre falaram das suas companheiras, né? O quanto ajudaram para que a vida profissional e a vida servo também caminhasse junto. E como é que foi esse período? Como é que foi essa história? A Sandra sempre esteve ali, sempre apoiou. Como é que foi? Então, cara, quando a gente assumiu a lavanderia, eu assumi e ela foi comigo. Ela foi comigo. Não teve escolha. Não tinha escolha, a gente não tinha escolha. Então ela cozinhava na própria lavanderia pra gente comer ali. Depois, logo em seguida, já veio as crianças, né? A
A gente assumiu em 94, 95 a Poliana chegou. Aí nossas filhas foram criadas debaixo do balcão ali, sabe, dormindo ali, e ela cozinhava ali mesmo. E a vida foi melhorando, sabe, a gente foi conseguindo conquistar algumas coisas financeiras. Porém, tem uma história muito legal, e esse que eu vou contar agora já, para eu não passar em branco. Minha mãe sempre orou pela gente como ela ora até hoje. Minha mãe é assim, é a coluna de oração na minha vida. Tanto no meu ministério pastoral, dos meus irmãos, 2 irmãos são pastores. Na verdade, os 3 irmãos são pastores. Pastor Walter, pastor José Antônio e pastor Lucas. Sabe, de 4 filhos, os 4 se tornaram pastores. Mas a Sandra, e minha mãe sempre orando pela gente, e a Sandra sempre comigo, em tudo. E o legal, sabe o que é? A Sandra, os dias de perrengue mesmo, eu falo, cara, não vai dar. Ela fala, calma, homem, pelo amor de Deus, vai dar certo. Fica tranquilo. E isso foi muito interessante, tanto como profissional e como servo. Na igreja que a gente pastoreou, eu passei por 6 igrejas pastoreando, ela sempre estava do meu lado. Todas as vezes que eu falava, vou desanimar, ela fala, não vai, levanta a cabeça e ir para cima. Sabe? No entanto, em 2019, ela sofreu 3 AVCs, cara. Eu quase perdi a Sandra. Foi um processo para mim assim, terrível. Foi um processo assim que eu fiquei e falei, caramba, agora lascou tudo. Ah, mas você casa de novo, mano. Não era esse o problema de casar de novo. O problema é com quem eu escolhi viver. Sim. Dessa forma, para mim, não entrava na minha cabeça. Aí, se fosse tempo de Deus, seria tempo de Deus, Deus ia cuidar de mim, eu tenho certeza. Porém, naquele momento eu gritava para Deus, sabe? Foi muito assim. Mas Deus trouxe ela de volta, depois de estar em coma, depois do 3º AVC. Nesse 3º AVC, o médico achou que ela ia ficar com muita sequela, porque ela ficou paralisada na cama, mas voltou. Em poucos minutos assim ela voltou. E o interessante nisso, olha a fé de servo, como que é. Eu pensava, como que eu vou trabalhar daqui para frente? Eu só tinha a Alice de neta, pequenininha. Eu falei, tenho as 2 filhas, e como vai ser minha vida daqui para frente? Tudo passou na minha cabeça em poucos segundos. Passou um filme. Nesse filme todo, eu parei do lado da cama, ela estava voltando do coma, toda paralisada, e ela me fez uma pergunta, cara. Interessante isso. Assim, eu gosto muito da Sandra, da fé dela. Da forma que ela expressa, o Tiquinho tem bastante amizade com ela. Ela olhou e falou assim, como que eu vou te beijar torta? Cara, tá de sacanagem comigo? Tá na cama, saindo do coma, ela olhou e brincou. Eu falei, Sandra, ela falou, transforme o momento de desgraça em graça, que você vai ver. Não sei de onde surgiu isso na cabeça dela. Transforme esse momento de desgraça que está acontecendo em graça, para que você seja feliz. Eu falei, caramba, que legal. Mas na verdade eu estava sofrendo, mas Deus trouxe ela está aí sem sequela, trabalhando ainda, sabe? Tanto na igreja lá, quando eu estava pastoreando ainda até há 3 meses atrás, ela estava comigo o tempo todo, cara, sabe? Bora para cima, vamos lá, não desiste. E na lavanderia da mesma forma. Então assim, a minha profissão, meu ministério é a Sandra. Que legal. Deixa um recado para os nossos telespectadores que estão nos acompanhando. Dessa escolha, os jovens, né, que de repente procuram uma esposa, procuram uma namorada. E qual é o conselho para que tudo caminhe certo no profissional e no servo? O que o senhor nos orienta aí, o senhor que tem essa experiência? Pode falar o que quiser? Cuidado, hein? Bom, gente, assim, nem todas as escolhas, Deus dá para nós a liberdade de escolher, tá bom? A Bíblia vai dizer pra gente que a gente escolhe aquilo que Deus... Ele fala para Moisés, né? Olha, Moisés, escolhe hoje, eu acho que é Deuteronômio 31:19. Escolhe, pois, hoje, vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, hoje, viva você e a sua família. Então, a família, Deus não vai te dar, sabia? O seu pai foi Deus que deu, seus irmãos foi Deus que deu, sua mãe foi Deus que deu, seu filho, pai, foi Deus que deu. Agora, marido e esposa, Deus não dá, você escolhe. Se escolher errado, eu sempre digo, vai ter que chupar a manga até o caroço. Porque escolheu uma vez, até que a morte separe. Então, na escolha, vê se o camarada trata bem a mãe, vê se a filha trata bem a mãe, vê se o cara gosta de trabalhar. Se é cara que entra no emprego, sai, você vai ter problema financeiro, tá bom? É só um conselho de pai para você hoje, adolescente, jovem, que está preparando para se casar aí. Olha pro camarada, arrastou chinelo, pula fora.
não é macumba, mas pula fora que é problema, tá bom? Fica esse conselho de paizão pra vocês aí. Amo todos os adolescentes e jovens que eu trabalhei aí, mas não erre na escolha. Peça pra Deus, fala comigo se é isso mesmo, Senhor. A escolha é minha, mas o Senhor pode me dar uma luz aí. De repente ele dá um sonho pra você que o cara não vale nada, pula fora, tá bom? Fica o conselho aí. Que ótimo Júlio, eu conselho. acho legal porque a gente acompanha um pouco a vida do pastor Daniel e a gente vê justamente isso, os dois caminhando juntos, né? Sim. Tanto na parte profissional, sempre quando a gente tá ali, a Sandra atende, a Sandra conversa com os clientes, a Sandra tá ali junto com o pastor. E na parte do servo também, a Sandra sempre esteve muito presente. Então é algo que eu vejo e admiro, pastor, porque sempre caminham junto. Porque muitas das vezes, se a gente vê que um do casal, né, isso não só o homem quanto a mulher, se os dois não caminham junto, é difícil prosperar em reino Não tem dividido. como, é impossível. Não tem como. Então, Possível. um exemplo, se o pastor tá ali com a intenção de lavanderia, fala, não, Daniel, vamos vender carro. Aí acaba que o propósito de Deus, ele não é feito porque ideias divididas, né? E isso, muitas das vezes, a gente fala no geral, né? A gente acaba sendo levado, de repente, por uma aparência. Essa mulher é muito bonita. Esse homem é Sim. que galã. Parece o pastor Daniel. E a beleza vai embora. A beleza um dia vai embora. Acabou. Então, as nossas escolhas, elas vão dizer muito o nosso futuro. Assim, a gente sempre vê que a semente lançada, a gente tem a escolha de lançar a semente. Sim. Só que o crescimento, a gente não tem escolha. Então, se você planta chuchu, igual já teve entrevista aqui, você vai colher chuchu. Se você planta laranja, vai nascer laranja. Não tem como uma coisa ser diferente da outra, né? E a gente vê muito isso e eu confesso que eu admiro muito, pastor, essa conexão de vocês dois. E a gente vê que o sucesso da empresa, o sucesso do ministério do Senhor está muito atrelado nisso. Sim. E a gente se espelha e fica feliz de legal. poder olhar ali de perto Que e legal. acompanhar. Que legal. Porque ser referência não é fácil, gente. É verdade, assim, ele pesa muito, sabe? Quando as pessoas falam, pô, que legal, eu gosto de praticar esporte, vocês sabem. E às vezes eu tô correndo na rua, cara. Eu vou, inclusive, amanhã, Tiquinho, eu faço aniversário. Amanhã? Amanhã, dia 12. Caramba! Dia 12 eu faço aniversário, Maravilha. 56 anos. E eu correndo na rua, às vezes eu encontro a pessoa e falo, pô, o senhor é referência, cara, que legal, o senhor não para. Então eu ando de bicicleta, eu nado, eu faço minha musculação lá, porque eu preciso fazer hoje. Então, assim, se torna uma referência. Porém, o peso da referência é muito grande. E eu ouvi um casal uma vez falar assim, ó, o seu casamento fortalece o meu casamento. Tipo assim, se o seu casamento acabar, eu vou desmoronar junto. Eu falei, caramba! Eu falei, que isso? Eu nem imaginava isso. Nunca passou pra minha cabeça. Quando o casal tava junto, ele falou assim, a gente vê em vocês dois, junto com as filhas, sabe? Através da lavanderia, a gente conseguiu ajudar minhas filhas a comprar o apartamento delas. A gente conseguiu pagar a escola delas, a faculdade da Daniela, né? A Poliana fez alguns cursos, não foi para a faculdade por opção dela. Mas assim, sempre profissional e servo. A Sandra sempre me apoiou em tudo. Inclusive, o Hélio, posso falar do cantinho de oração? Pode lá. Assim, o tema da nossa igreja hoje é Orai sem cessar. Orai sem cessar vai ser 2025 agora. E quando o pastor anunciou, eu com a Sandra estava preparando na nossa lavanderia. Eu devia ter trazido uma foto disso aí. Dentro da lavanderia, hoje nós temos um cantinho de oração. Um cantinho de devocional. Ali eu tenho uma Bíblia, tem os folhetos da nossa igreja, tem um caderno de oração e, pasmem vocês, acredite se quiser, as pessoas sentam e marcam o nome para oração. Então ali, as pessoas leem a Bíblia, as pessoas se querem falar com Deus ou não, mas assim, você vê que pessoas às vezes leem um texto da Bíblia, choram e não dizem nada. Simplesmente vira as costas e vai embora. Então assim, dentro da lavanderia, e quando eu falei para o pastor Euclides, foi pastor, ele falou assim, apoiado, bela iniciativa. Aí assim, deu aquela força, a gente montou. E eu tenho visto o resultado. Ontem aconteceu algo na lavanderia assim, muito sensacional. Uma mulher entrou e leu um texto de Jó, um capítulo inteiro de Jó, e aquela mulher assim começou a conversar com a Sandra. Isso de uma forma muito natural, sem impor. Um exemplo, vai na lavanderia, lava um terno, mas lê um capítulo antes. Não, nada disso. Algo bem natural. Porque a gente conhece lá, a gente sabe que fica uma Bíblia no balcão. Sim, sempre, meu pai Aberta. sempre deixou. Então assim, quando a gente voltou a fazer isso agora, é uma forma de servo dentro da profissão, como diz o pastor Euclides, sem deixar de ser profissional. Ele usou essa frase, lembram-se? Sim. Ele usou essa frase na entrevista dele. Sem deixar de ser profissional, continue sendo servo. Sabe? Você não força ninguém.
Jesus, você não enfia a goela abaixo de ninguém. Mas o seu testemunho motiva as pessoas a conhecer Jesus. E ali na lavanderia, profissional e servo, assim, você vê a Sandra, ela pregando Jesus para clientes ali. Chega lá, ali vai vários doutores ali, sabe, aqui de Pinda, que são clientes antigos ali. A gente tem vários nomes ali, que estão ali. Inclusive, eu lavei terno do... Pode falar? Será? Pode ser. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, eu clavava os ternos dele. Verdade. Quando ele era deputado, a esposa dele, a Lu, sempre trouxe os ternos dele aqui. Depois ele foi para deputado, foi embora para Brasília, aí já não foi mais comigo. Mas a gente sempre lavou os ternos dele, sabe? Então, assim, muito legal. Mas a gente nunca escondeu. Eu sou cristão, eu sou servo de Deus. E as pessoas sempre me respeitaram. E quantas vezes, o Hélito e Juninho, e para você que está ouvindo, as pessoas falam, ora comigo. Cara, você fala assim, aqui dentro, a gente sempre praticou isso. Eu tinha deixado isso um tempo. Sabe, naquela correria, acho que... Mas sem perceber, acabou. E quando foi agora, o pastor com essa ideia, esse projeto dele para o ano que vem, a gente montando e voltou a fazer de novo, sabe? Então, assim, você vê pessoas necessitadas por Jesus, você não deixa o profissional. O profissional, seu ganha-pão. Vai sendo servo. Sendo servo, porque quando você cuida das coisas do Senhor, como diz o pastor Marco Maior, né, o vereador, você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de vocês. Então, quando a gente realmente entrega o nosso caminho ao Senhor, eu não falei para vocês, eu era muito tímido, cara. Eu era muito tímido. E não parece, Dani. Hoje não. Se vendo ele falar, pregar. Em 93 eu entrei no IBAD. Fui fazer o curso de teologia. Eu fui fazer o curso de teologia porque muitas promessas vinham sobre minha vida que Deus ia fazer. Cara, mas eu era muito tímido demais. Entrei no IBAD, fiz 2 anos de curso teológico. Em 2005, eu entrei em 2003. 2005 foi a minha formatura. Inclusive, eu me formei com teu pai. A gente estudou na mesma sala com o pastor Ayrton. Eu saí, o pastor Euclides estava em Pinda. E eu fui convidado para ser orador. O pastor Euclides estava chegando. Ele que escreveu para mim a oração lá como orador. E ali foi, então, assim... começando, sabe, a destravar. Se você mandasse eu orar para um café onde tivesse nós 3, eu travava. Eu tinha esse problema muito sério comigo. Então, assim, e ali começou. Em 2005, eu me formei, pastor Euclides me convidou a ser professor de juniores, de 9 a 11 anos. A primeira aula minha, eu chorei. Eu falei na frente daqueles adolescentes, aquela molecada aprontando, eu não sabia fazer. Eu com a Bíblia na mão, eu travei, eu comecei a chorar. É verdade isso. Final de 2005, eu comecei a pregar. Uma primeira pregação, Igreja do Mandu. O irmão chegou e me convidou, vamos pregar. Eu falei, que legal que você tá louco. Mas você fez IBAD. Cara, não quero. E quando eu falei com o pastor Euclides, ele falou assim, comece nas pequenas igrejas, que Deus vai te abençoar. Não vou esquecer dessa frase do pastor Euclides. E eu comecei a pregar ali. Na mesma semana eu fui convidado para pregar no Maricá. Era o pastor Josias que estava lá. Na outra semana era Santa Ceia no Mombaça. Pastor Josué Conceição me convidou. Eu falei, uau! Uma semana. Foi boa agenda assim que eu nunca esperei. E dali já começou. E o pastor Euclides, ele investe nos novos que querem, né? Ele sempre fez isso. Eu não falo isso aí para encher a bola dele, não. Mas vocês que veem ele na igreja, ele investe em todos, cara. Ele acredita em todos. Se vai dar certo, não sei, mas ele investe. Mas nessa etapa, né, do profissional e servo, na lavanderia o senhor conversava normal. O senhor teve essa, igual a gente teve aqui o Thiaguinho, que deu essa palavra, né, junto conosco, o Anderson, que o profissional ajudou muito no servo. Porque no se comunicar na empresa, se comunicar no trabalho, acabou gerando um certo aprendizado para conseguir se desenvolver o melhor na igreja. Isso teve com o senhor também ou não? Sim, olha gente, eu trabalhei na igreja, eu fui líder primeiro comecei como professor de escola dominical, fui líder de adolescentes na sede. Quando eu saí da liderança dos adolescentes, eu já fui a dirigente de congregação. Foi assim, e isso foi destravando a minha vida, toda essa timidez foi destravando. E no profissional, ele me ajudou tanto que eu comecei a me comunicar melhor com as pessoas. Parece que não, mas ajudou. Então, na verdade, muito. No caso, o servo ajudou no profissional ainda mais. Demais, gente. Vocês não têm noção. Para quem é tímido, se você tiver uma pessoa que você conhece tímida,
você trava. E não tem como, sabe? É assim, inclusive eu até aprendi a falar inglês, cara. Quer que eu fale alguma coisa? Inglês. Pronto, falei. Chamar o Anderson. Olha, então assim, a igreja, trabalhando na igreja, me ajudou tanto a me destravar nessa timidez que eu tinha. E assim, eu só louvo a Deus hoje por isso, sabe? Posso contar mais uma? Ó, quando a Poliana nasceu, no ano de 95, a gente estava em casa, a irmã Márcia, tia da sua esposa, Juninho, a irmã Márcia, Mariana, ela foi em casa visitar a Sandra. E quando ela estava visitando a Sandra ali, na hora de ir embora, ela falou assim, posso fazer uma oração? Eu já era diácono na igreja, mas assim, eu tocava e servia como diácono, mas não estava nem aí com esse negócio de oração, de Bíblia. Essa era a grande verdade. Eu estava ali acompanhando o Salatiel, fazendo o trabalho dele e estava ali obedecendo, mas não era a minha área. Eu frequentava a escola dominical, tudo. E quando ela foi saindo, ela falou assim, vou te falar uma coisa. Ela fazendo uma oração, na oração dela ela falava assim, Deus, dá um lugar para o teu filho no centro para trabalhar, porque eu pagava aluguel aqui no centro. Hoje aluguel aqui é um absurdo, gente. Aqui nesse pedaço da cidade é alto valor. E ela fez essa oração. Eu falei, por que ela orou para comprar uma casa no centro? Eu nem quero. Quando, na hora de ir embora, ela olhou e disse assim para mim, Deus manda te dizer que se você... eu vou até... tomara que ela assista esse programa aqui hoje. Eu vou te dizer, Deus manda te dizer que se você cantar no coral, olha só, cantar no coral da igreja, Deus vai te dar uma casa no centro. Quando ela saiu embora, minha mulher falou assim, vou procurar a casa. Eu falei, você tá louca, Sandra? A Márcia viajou. Não, eu vou procurar a casa. Foi Deus que usou ela. E meu pai sempre falou isso, filho, compra uma casa no centro, que um dia a cidade vai crescer e vai ficar tudo caro. O que aconteceu? A Sandra começa a me procurar uma casa aqui, cara. A Sandra começa, eu tinha um carro e a Sandra tinha um carro. Eu tinha um Monza Tubarão na época, era um carrão assim, que era top na época, sabe? E a Sandra começa a me procurar a casa, isso em 97. E o carro era 95, eu tava assim, uau, meu carrão. E a Sandra começa a procurar a casa e ela achei uma casa. Eu falei, Sandra, eu não vou, não dá, achei uma casa. Conclusão, aonde eu estou hoje, eu dei a minha casa do Vila Rica, dei os 2 carros e a mulher financiou o resto, em 14 parcelas. Na época era 500, não sei se era cruzeiro, eu não sei qual que era o valor, mas era 14. Eu fiquei devendo 7 mil lá, vamos dizer, no dia de hoje, para pagar. Em 6 meses eu paguei a mulher, que era 14. Comprei uma casa, a casa que era antiga, no centro da cidade. Como Deus tinha falado, mas e para entrar no coral? Aí eu fui falar com o irmão Isaías. Vocês que conhecem Isaías sabem que ele é palhaço, né? Eu fui falar, Isaías, eu preciso cantar no coral. Você vai cantar no coral? Pô. Aí ele deu uma nota no violão lá. Foi naquela palhinha. Cara. Aí ele deu e ele mandava eu pegar altura, pai. Não dá certo pra mim, cara. Não adianta. Daí ele falou assim, olha, já sei. Canta baixo. Bem baixo. Bem baixo para não aparecer, para não atrapalhar ninguém. E eu entrei no coral. Fiquei no coral de 95, que eu entrei no coral, até 2006, quando eu comecei a pastorear. Eu fiquei no coral com o irmão Isaías, depois com o irmão Valtair. Eu fiquei no coral ali até. E Deus me deu a casa no centro. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Deus, se foi Deus que falou, pode ir para cima. Se Deus falou, ele assume o que ele falou. Então, o profissional, qual que era? Eu precisava de um lugar para trabalhar. A casa que eu dei para a mulher no Vila Rica, Deus me devolveu, você acredita? Então é assim, você faz a vontade de Deus na sua profissão e Deus te devolve. É isso. Ponto GPS. Final. GPS. Maravilha. Deus me deu a casa lá de volta. Eu pagava aluguel no centro. Hoje, dentro do terreno da casa, eu tenho uma loja de aluguel, que eu alugo. E eu tenho a casa que era minha no Vila Rica, que eu alugo. Então, de uma obediência a Deus, eu não acreditei. A Sandra acreditou, tá bom? Então, foi o que o Hélio falou. Né? Se andar junto com a sua esposa, andar junto com o marido, o negócio fica louco. Não, fica bom. Louco. Prospera. Prospera, isso, ficou melhor. Prospera e o negócio vai dando certo. Então, assim, GPS, profissional servo. Obedecer a voz do Senhor, acredite, quem vai prosperar tudo não é o homem, é Deus. Ele cuida. E eu fiquei então no coral e a gente tem a casa hoje. Eu não falei dessas casas assim só para o cara tem. Não, de jeito nenhum. Que é para mim,
O ter não é nada. Para mim, eu preciso ser alguma coisa. Ter e não ser não adianta nada. Você fica aí como alguns caras aí que são ricos, mas não consegue passear, não senta com os filhos, não consegue comer uma pizza com a família, porque tem medo de ficar pobre. É infeliz. É infeliz. E hoje a gente vê muito o senhor alegre, às vezes na igreja, o pastor vai pregar, a gente só se dá mais risada se... Ô, louco, você faz propaganda na rua. Não, chame ele, gente, pra pregar na igreja, que eu vou falar pra você. Além de você receber uma porção espiritual, você vai sair muito alegre e feliz, porque é o jeito do Senhor. Então a gente admira muito isso, né? E a gente aprende com isso, de você saber trabalhar tanto o lado espiritual, quanto o lado também profissional, o lado familiar, que a gente tem o Senhor como exemplo. Então, assim, é algo que a gente admira muito. E você que de repente não tem esse contato, aproxima dele. Porque tem certeza que várias lições a gente tem. O Júnior, ele é padrinho, com certeza pode falar até mais do que eu aqui. Uma característica, né, Wellington, do Dani, Cassandra, é o carisma, né? Sim. É o exalar o Espírito Santo, né, Dani? Como você já mencionou, né? Através do testemunho, do exemplo, né? A frase que diz: as palavras convencem, mas o testemunho, ele arrasta. Sim, sim. Então as pessoas elas observam mais o nosso agir, mais o nosso comportamento do que aquilo que a gente fala. O senhor tinha comentado que quando que o senhor vai fazer aniversário? Faço aniversário dia 12, amanhã. Dia 12 é amanhã? É amanhã. Pô, amanhã que já é? É amanhã. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11 e amanhã é dia 12. Amanhã é dia 12. Então vai ter bolo e salgadinho. Tomara. Tomara. Cadê o nosso... Então nada mais especial do que ter o bolo. Entre o bolo. Maravilha. Parabéns pra você dessa data querida. Cuida se traz a vela mesmo. Põe aqui pra ele. A vela não acendeu. Porque no ao vivo é assim, né? Às vezes não dá certo a programação. Mas aqui está aqui é o aniversário do nosso pastor e nosso amigo. Que legal. O pastor falou assim: agora eu não sou mais pastor, não vai ter festa do pastor. Então, aqui dá nossa festa aqui do GPS pra ele, pô. GPS mais surpresas que essa não tem, cara. Não tem isso aí. Não tem. Cadê o Covid? Pô, esqueci. Não. O envelope. A mensagem que foi direcionada pro senhor aqui, da sua família. A gente falou muito de família. Aqui está a mensagem aí da família, da esposa, das filhas, das netas. E aí está. O senhor como grande exemplo pra gente aqui. Manda pra mim que eu acabo de ler depois. A gente vê que o interessante é isso. A família tá junto, o prestígio que o pastor tem. Isso nos motiva e a gente tem muito como exemplo mesmo a vida do senhor, tanto a parte profissional quanto o servo também. Maravilha. Isso foi só uma porçãozinha, né? Foi só uma porçãozinha, aniversário. É o pastor Dani, né? Esse servo, realmente servo, né? Um profissional servo, né? Sabe, cara, é assim, o trabalho da lavanderia para mim hoje eu não tenho mais funcionário. Depois da pandemia eu não consegui contratar mais. Então, assim, meu trabalho diminuiu muito. Talvez tenha caído aí mais de 60% do que era. Então, assim, hoje eu trabalho muito mais, ganho muito menos, porém usufruo muito mais. Você quer que eu te explique por quê? Porque hoje eu não tenho tantos encargos de funcionário. Sim. Então eu tenho menos trabalho. Menos conta para pagar. E de tudo que entra hoje na lavanderia, todo lucro, eu não preciso pagar mais nada. Então sabe o que eu faço hoje? Uau! Benturismo. A Benturismo me leva para lugares incríveis. E eu tenho passeado com a minha esposa. Maravilha. Hoje minhas filhas são casadas, estão bem casadas, cada um na sua casa. Então eu com a Sandra, a gente começou a fazer coisas que a gente nunca tinha feito antes. Porque a gente trabalhava, então a gente tinha muito trabalho. E eu deixo a dica para quem está começando aí a empreender, a trabalhar. Cara, você tem que curtir essa grana que você ganha. Você tem que fazer alguma coisa. Eu vou jogar fora e se eu ficar doente amanhã? Você está pensando em ficar doente amanhã? O amanhã não existe, cara. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Mas não estou falando para você jogar fora seu dinheiro. É interessante, né, Dani, essa mensagem sua que fique claro, né? Tá aqui o Hélio também é um empreendedor também, é um profissional, né? Empreendedor que conforme a gente avança profissionalmente, a responsabilidade aumenta, né? É exatamente o que, né, Dani, que você está querendo dizer, né? Então, assim, quanto mais a gente avança, mais dinheiro entra, mais responsabilidade tem, porque muitos criam a ilusão de que vai ganhar muito dinheiro,
tendo menos responsabilidade para poder passear mais, para poder fazer isso, aquilo. É assim, Não. você tem que ter a direção Aí se de frustra, Deus, cara. Você tem né? que usar a inteligência que Deus te deu. Sim. Aí se frustra. Rapaz, não adianta você querer fazer uma viagem e gastar 20 mil reais se você ganha 2 mil por mês. Cara, você vai passar a vida inteira sofrendo. É onde muita gente faz e depois fala, foi Deus. Deus esqueceu de mim. Não, não. A sua conta você vai pagar, não é Isso que Deus. Temos que ser, fazer para ter. Sim, Porque muitos têm sem fazer e sem ter. Aí não tem sustentabilidade do negócio, né? Então, sendo servo, a gente faz o que é certo e Deus nos abençoa com o que a gente precisa. com certeza, João. É, Dani? Com certeza, é isso mesmo. É isso mesmo. Se eu pudesse resumir em poucas palavras, olha, seja um profissional seguindo os passos de Jesus, fazendo o seu melhor. Como eu falo isso, Colossenses 3:23 vai dizer assim, e tudo quanto você fizer, não faça como a homens, mas ao Senhor Jesus. Uau! Cara, o senhor lá no seu consultório, você vai tratar de um paciente, você lá no seu trabalho vai tratar das pessoas que você comanda lá, trate eles como você trataria o próprio Jesus. E é fácil, Dani? Não é fácil. Não é fácil. Mas sendo servo, essa é a intenção. O Espírito Santo ajuda. Não, né? é porque assim, eu vou empreender e tudo que eu no empreendimento entra, não é lucro, camarada. Sim. Não é. Depois não adianta culpar Deus que Deus esqueceu de ti. Não, de jeito nenhum. Então, ser fiel a Deus no empreendimento é tratar as pessoas como você trataria o próprio Jesus estando lá. Essa palavra o Senhor já nos ensina, né? Então, cara, porque é complicado. É assim, infelizmente a gente vê pessoas grosseiras, tá com problema, quer descontar nos outros, e não é assim que funciona. Sabe, os seus problemas tem dia. Um exemplo, eu sou humano, ok? Não sou super-homem, não. Todos nós. Todos nós. Quantas vezes eu tenho problemas e às vezes eu dou uma palavra ruim para minha esposa? O que eu tenho que fazer agora? Pedir perdão, ponto final. É isso. Eu preciso tratar a minha esposa, que está do meu lado nos dias bons, nos dias ruins. Quando eu estou doente, ela está comigo, eu não vou pedir perdão? Lógico que eu vou, cara, não tenho dificuldade nenhuma. Para minhas filhas eu tenho que pedir perdão? Até pode perguntar para todas elas, eu peço perdão e ponto final, não tem problema. Eu não tenho problema com isso. Por quê? Eu sei que o Senhor Jesus me perdoou, sendo falho pra caramba, cheio de pecado, cheio de manias loucas, mas ele falou, tá, você é meu filho, eu vou perdoar você, tá bom? Aí eu vou lá e faço de novo. Aí eu vou lá e faço de novo. E ele fala, vem de novo, eu vou cuidar de você. E assim é o Senhor Jesus. E eu preciso ser assim com as pessoas. É fato, a hora que já acabando, vocês me avisam, é fato que sendo pessoas que você não consegue conviver mesmo, porque é impossível. Né? Então você perdoa, não lembra mais daquilo lá, que se você ficar esquecer, você não esquece, ok? Você não está com um problema de amnésia, né? Sim. Se tiver amnésia, você esquece. Mas você não esquece, mas aquele problema que você teve não vai te ferir mais. Você vai olhar pro Tiquinho um dia fez isso para mim, mas agora, não, eu vou olhar para ele, olha, não consigo até conviver com você, mas não tem mais ferida. A ferida cicatrizou. Dani, a última, caminhando aqui já para o final, eu gostaria só de fazer mais uma pergunta, depois o Júnior, fique à vontade. Hoje, na vida do senhor, o profissional e o servo conseguem andar separados? Não tem como. Não tem como. Só para você ter uma noção, eu fiz trabalhos na igreja matriz. Então, eles têm as imagens dele lá e eles deram o trabalho da matriz para eu fazer. E qual que era o trabalho? Eu tinha que entrar, tirar a roupa das imagens, trocar as cortinas e eu fazia esse trabalho. Alguém vai falar, peraí, mas você sendo pastor, eu fazia, era o trabalho de ir lá à lavanderia. Como eu vou na sua casa, tiro a sua cortina, troco a sua cortina, eu fazia lá. Então, eles me davam, mas todos eles lá me respeitavam como pastor, porque eles sabiam que eu era um cristão, um crente. Eles são cristãos também, os católicos. Tem as ideias diferentes um pouco, mas qual que era a dificuldade minha de fazer isso? Nenhuma. Era trabalho que eles estavam me dando. Você precisa tirar não sei como chama o lugar lá, mas você tira as cortinas, lava e traz e coloca de volta. Pois não. Passo a nota fiscal, eles me pagam, ponto final. É o meu trabalho. Então, assim, não tem como eu tentar esconder quem eu sou da minha fé, esconder a minha fé em Cristo,
para ganhar seguidores. Não. Eu sou o que eu sou. Eu fui apresentado a Cristo, acredito em Cristo, acredito na Bíblia como a regra de fé, com a palavra de Deus para minha vida, e eu sempre vou proclamar isso. Todos os meus clientes sabem que eu sou cristão. Inclusive sobre o GPS, eu peço para todo mundo, segue a gente lá, assiste, sabe? Eu conversava com a doutora Gisele ontem, ela falou, vou assistir, que legal, eu gosto desse de podcast, principalmente de motivação, motivando as pessoas. Ela é uma pessoa muito bem sucedida, e ela falou, olha, belo trabalho. Sabe? Ela é uma católica, porém, quando eu expliquei para ela o GPS profissional serve, ela falou, parabéns pelo trabalho, vou seguir vocês, e vou pedir a Deus que Deus ajude vocês, que isso continue motivando pessoas. Que legal. Júnior, nossas considerações finais. Nossas considerações finais, né? Uma frase muito bonita, né? Que continue inspirando pessoas, né, Dani? Sim. Então, para encerrar com chave de ouro, Dani, a palavra final fica com você. Você quer deixar alguma palavra para aqueles que estão nos dando essa audiência aí? Eu quero sim. Vou lá. Gente, se vocês não patrocinarem a gente para. A gente precisa da sua ajuda, tá bom? Eu sei que o Hélio já falou aqui, mas eu tô com eles. Eu tô aqui sendo entrevistado hoje, mas eu faço parte do grupo deles aí. E se você deseja que esse trabalho prossiga, ajude a gente a manter esse programa aqui toda semana, né? Um programa semanal, tem um custo, a gente precisa da sua ajuda, tá bom? Você pode colocar a sua empresa. Mas eu não tenho empresa, você pode ofertar também. Pode acreditar, a gente não vai ficar rico na sua custa, não. Não vai, não. A gente só quer a sua ajuda para que esse trabalho, esse projeto aqui, esse programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ele prossiga motivando pessoas, tá bom? E assim, obrigado por hoje. Deus que abençoe. Eu vou falar para vocês que do lado de lá é mais fácil que do lado de cá. É mais tranquilo. Mas, que legal. Gente, a gente vai finalizando por aqui. Obrigado por você que nos acompanhou até agora. Que Deus venha abençoar muito a sua casa, a sua vida. E que esse programa venha chegar não só até você, mas que você possa compartilhar com a família, com os amigos, com os filhos. Enfim, envie e compartilhe. O meu menino falou, pai, você precisa falar que precisa se inscrever no canal, ativa o sininho, que ele vê os treinos dele lá. Ele falou, pai, tem que falar pra dar um like. Ele falou que tem que dar um likeinho. Ele vê os desenhos dele. Então já deixa seu like, comenta aí junto nos comentários aí. Compartilha pra galera, compartilha pra geral. Para que esse vídeo, esse episódio chegue para mais. Se não souber o que comentar, eu disse que o pastor é gatão. Pronto. Melhor não. Não, mas tem gato gordo, gato magro, gato preto, gato branco, feio, bonito, então só. Gente, muito obrigado. Pastor, parabéns por mais uma primavera aí que está se chegando. Um bolinho, o senhor nem gosta de doce, né? Então, não, pouco. Já deixa, sabe o que você comenta lá? Comenta parabéns pro pastor. Pronto. Comenta lá embaixo. Boa. Então, já comenta. Gente, fique com Deus. Muito obrigado. Obrigado, Vinícius, também que está aqui junto conosco, que está nos acompanhando aqui, que faz parte da nossa equipe, nos ajudando, nos abençoando também. Gente, fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.